quando cantou Eu Estava com Saudades de Ti, essas saudades que o Senhor matava, né? Apacentando o meu coração com essa saudade. E nós estamos em guerra, nós estamos em luta, derrubando muralhas, derrubando muitas muralhas dos nossos corações. Eu convido você, nesse instante, se você quiser ficar de pé ou sentado, não tem problema, a maneira mais confortável de você achar, mas que você ore poderosamente, porque nesse momento você vai orar para você. Nesse momento você vai orar para você. Eu convido você a fechar os seus olhos e elevar o seu pensamento em Deus. Eleve o seu pensamento nesse instante à unção poderosa do Espírito Santo que te ungiu nesta noite. Reze comigo. Senhor, peço-te que nesta noite me ajude a enfrentar e derrubar todas as barreiras, todas as muralhas de todos os medos que tenho, sejam eles quais forem. E peço à Virgem Maria, Nossa Mãe Santíssima, que interceda por mim, todos os momentos da minha vida, e para sempre. Peço também. Você diz agora o nome do seu santo de devoção. Santa Teresinha, Jesus, Santa Isabel e Santa Isabel de Portugal. Por mim, eu peço, Senhor, aos anjos e a esse meu santo de devoção, principalmente a intercessão de São Bento, que foi muito perseguido e atacado pelas forças espirituais do mal, e a São Miguel Arcanjo, que se preciso for, lute novamente, hoje e sempre, em meu favor, para a honra e glória do preciosíssimo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São Miguel Arcanjo, comigo. Combatei-nos no combate. Defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordeio de Deus, instantemente o pedimos. A vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, rogai por nós, que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão que eu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Cruz sacra, Cite Vitilux, num dragão
Senhor. Muito obrigada, Senhor, por estar aqui conosco nessa noite e colocar aqui neste lugar, Senhor, os seus anjos, os seus santos, cada santo de devoção, Senhor, que foi falado o nome aqui, que foi invocado, Senhor, nesta noite, está aqui, Senhor, neste lugar, que nada, Senhor, possa impedir, Senhor, nada, absolutamente nada, possa impedir, Senhor, que a sua palavra venha de encontro com o nosso coração, com as nossas necessidades, com a dificuldade que nós temos, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pela sua santa presença e pela presença de sua santa mãezinha, Senhor, de Maria, nossa mãe, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Bendito seja, Senhor, louvado seja, Jesus. Muito obrigada. Oh, glória. Uma salva de palmas para o Senhor. A batalha é grande. A batalha é grande. Eu me engasguei na oração de São Miguel. Você pensa que foi à toa? Não foi à toa, não. Não foi à toa. Às vezes, quando te dá vontade de rezar, que você não consegue rezar, às vezes você vai fazer uma oração, não se lembra da oração. Às vezes você vai rezar na Ave Maria, você não se lembra. Você vai rezar o oferecimento do terço e isso foge. Muitas vezes acontece isso comigo. E nós temos que renunciar. Renuncia. Em nome de Jesus, renuncia. Porque isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente reze, é que a gente ore. Porque é a maneira que nós temos de estar mais próximos dele. E essa intimidade que nós criamos com o Senhor Jesus. E o demônio não gosta disso. Ele fica realmente furioso. Nós estamos no cerco de Jericó. Nós vamos quebrar hoje. O tema da pregação hoje são derrubando as barreiras do medo. Não é medinho, não. Não é medinho, não. Pensa que medo de barata é medinho? Não é medinho, não. Eu quase quebrei minha perna. Eu quase quebrei minha perna por causa de uma barata no meio da rua. Não é medinho, não. Isso não é de Jesus. Jesus nos fez fortes. Combatentes na fé, combatente no medo. Combatente na tribulação. É verdade. Quem aqui tem medo? Um medinho de esforço. Amém. Glória a Deus pelo seu medo. Glória a Deus. Nós vamos combater ele hoje. Você vai sair daqui mais fortalecido. Você vai sair daqui com a graça de Deus no seu coração. O Espírito Santo repousou sobre você aqui nessa noite. E você vai estar, em nome de Jesus, fortalecido. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos tomar a palavra. O Senhor vem falar conosco hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Eu sei que você já ouviu, já leu essa passagem. É uma passagem bastante conhecida. Mas o Senhor vem falar profundamente hoje nos nossos corações através dessa passagem. Amém? Amém. Jesus caminha sobre as águas. Jesus caminha sobre as águas. Fala para o irmão que está do seu lado. Vem comigo nesse barco. Vem comigo nesse barco. Vamos entrar nesse barco que nós vamos caminhar com Jesus sobre as águas.
a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando a noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas. Sinta-se nessa barca. A barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio até eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras da nossa salvação. Senhor. Fiquem aí na barca. Não sai da barca, não. Porque o vento impetuoso que esse mar agitado nos traz nessa noite é o vento impetuoso do Espírito Santo de Deus. Amém? Como nós estávamos dizendo, todos nós temos medo. Sempre tem medo. Você sabe que tem gente que tem medo até de orar, né? Você sabe que tem os mais diferentes medos. Pessoas sentem os mais diferentes medos. Tem gente que tem medo de orar. Tem gente que tem medo de santo. Vai na igreja, fixa o olho lá no altar muitas vezes e tem medo. Eu conheço uma pessoa que tem medo de olhar para as imagens. Tem gente que tem medo de Deus. Nós temos que ter temor, é diferente, não medo. Medo é diferente. Quando nós temos medo? Nós temos medo todas as vezes que a situação foge do nosso controle. E eu vou insistir e vou falar até o meu medo de barata. Tem alguém que tem medo de barata? Tem gente que não tem medo de barata. Eu trabalho com um rapaz que tem medo de barata, né? Eu trabalho com um rapaz que tem medo de barata. Fiquei esperando fora de casa por 2 horas. Eu tinha que jogar bola. Logo quando eu casei, tinha 1 ano mais ou menos de casada, eu abri a porta da cozinha e vi uma barata. Aí eu fechei, fiquei sentada lá fora, esperando chegar. 2 horas. E é lógico, né, que ela não estava mais lá. E uma outra vez, eu estava subindo aqui a Avenida Itamaraty, rapidinho, né? E, de repente, eu fui ali em frente à calçada aqui do soldo, do açougue soldo, ela tem um elevado. A hora que eu fui pôr o pé naquele elevado, eu vi
E eu vi, e ela olhou para ela, eu olhei para ela, e ela olhou para mim. E eu dei quase que um passo para trás, e ela veio na minha direção. Aí eu falei, eu tenho que correr, né? Passar correndo. Conforme eu dei aquele pulo para avançar onde ela estava, eu tive um problema seríssimo no tendão da perna. E eu me lembro, foi um dia de uma missa de Quinta-feira Santa, e eu vim me arrastando para a igreja, e eu não me lembro quem nos levou para casa depois, mas alguém me levou para casa, e eu fui para o médico e fiquei 10 dias em casa, por causa de uma barata. Então, esses medos que nos paralisam, que diminuem a nossa fé, porque o medo diminui a nossa fé. Ele diminui. Porque cadê a minha fé em Deus ali, naquele momento em que eu vi aquele inseto? Cadê a minha fé em Deus? Olha o tamanho dela. E olha o meu tamanho. E quantos outros medos que nós temos? Medo. Olha o instrumento do medo. Esse. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem facilidade. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem ensinamento. Nossa! Guarda muitas coisas, palavras lindas, às vezes até inspirações de Deus, moções do Espírito Santo no seu coração, e não tem coragem de proclamar. O Senhor nos fala hoje, jogue as redes em águas mais profundas, para você esquecer desse seu medo, superar esse seu medo. E na passagem que nós lemos agora, olha só o medo. Andaram com Jesus, eles estavam com Jesus todo o tempo e tiveram medo. E não foi um medinho não, porque aqui na palavra diz que eram gritos de terror. Feche os seus olhos por um instante. Pensa no medo grande que você tem de se lançar. E pensa que Jesus está à sua frente e fala para você nesse instante: vem caminhar comigo, vem que eu vou tirar esse medo de você. Não tenhas medo, eu estou aqui. Vem, caminha. Jesus não vai falar para nós nessa noite, como ele falou para Pedro, que ele tinha pouca fé, porque o Senhor já derramou uma porção dobrada de fé para você nessa noite. Deus, o Senhor, já derramou sobre você nessa noite. Você que saiu da sua casa, você que veio aqui para escutar a palavra de Deus e leva essa palavra no seu coração, lá para sua casa, para você partilhar com a sua família, partilhar com a sua comunidade, partilhar no seu trabalho. O Senhor chama você, vem. Não tenhas medo, se lance, venha caminhar comigo, venha jogar suas redes para águas mais profundas. Eu vou te ajudar a caminhar, você vai dizer, eu vou estar sempre com você. Lá na frente desse evangelho, lá no evangelho, aqui mesmo no evangelho de Mateus, lá no princípio, no capítulo 28, ele diz: eu vou estar com você todos os dias da sua vida. E o Senhor está com você a todo momento que você tem medo.
é impossível de ser curado, ele não é impossível de ser curado, porque nós somos filhos do Deus do impossível. Amém? Amém. Oh, glória, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque eu sei, Senhor, que o Senhor age abundantemente em muitos corações nessa noite, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por ser, Senhor, o nosso Deus, o Deus do impossível, Senhor. Muito obrigada. E o Senhor, Ele nos dá algumas armas para combater esse medo. Ele nos oferece a confissão, a comunhão, a oração do texto, o louvor. Louvor liberta, viu? Eu aprendi há um tempo atrás, eu até ensinava isso para as crianças da catequese. Você pode perguntar para o Ramon, que eu tenho certeza que ele vai lembrar. Porque criança tem muito medo, né? Tem medo de ficar sozinha, tem medo de escuro. Eu não tenho mais medo de escuro, com a graça de Deus. Eu levanto à noite, não sei do nada em casa. Já quebrei um copo, já assustei a minha mãe, já assustei. De levantar à noite, imagina que eu não dormia em casa. Tinha que ter um negocinho, uma luzinha, tinha que ter alguma coisinha lá, porque eu tinha medo. Não tenho mais, graças a Deus. Não tenho medo. Tinha medo de morrer, não tenho medo de morrer. Eu tinha medo de morrer, eu morria de medo de morrer. Mas não tenho mais, com a graça de Deus. Não tenho medo de morrer. Não tenho mesmo. E nessa luta toda, né, com esses medos, o que eu aprendi, eu não me lembro nem quem que me ensinou, mas valeu muito para mim, não só quando era criança, mas até já depois de adulta, rezar o creio na hora do medo. Quando minha mãe saía, eu rezava, ficava sozinha. Primeiro eu tinha medo de apanhar do meu irmão. Toda vez que minha mãe saía, meu irmão fazia bagunça e cacetava. Puxava o cabelo, fazia arte, falava com minha mãe que ia falar que era eu. Meu irmão era terrível. E a gente brigava, né? E então eu sempre rezava o creio. E até hoje, nos meus medinhos, eu gosto de rezar o creio. Então, isso é fácil, né? Isso é fácil. Essa arma que o Senhor nos dá é fácil. Rezar o creio, confessar, Eucaristia. É fácil, né? Agora, tem 3 coisas que libertam-nos do medo, que é um pouquinho mais difícil. Em primeiro lugar, ouvir a voz do Senhor e obedecer. Essas palavras que você ouviu aqui hoje, que Deus me usou como instrumento para te dizer: avance para águas mais profundas. Vem, liberte-se. É isso que o Senhor pede para você ouvir hoje. É um pouquinho mais difícil. Várias vezes o Senhor diz na palavra: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Por que o Senhor fala? Quem tem ouvido, ouça. Padre Marcelo costuma sempre dizer que nós temos 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais e falar menos. Que o Senhor possa, nessa noite, que o Espírito Santo de Deus seja derramado abundantemente, dando e derramando a cada um de nós o dom de ouvir a voz do Senhor. Quem não tiver disposição para ouvir, vai ficar de fora das promessas do Senhor. Quem não tiver essa disposição,
Quem não ouve a voz do Senhor vai ficar de fora das suas promessas. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas nós, graças a Deus, ouvimos essa palavra hoje e vamos levar para casa. Vamos partilhar essa vontade do Senhor, essa palavra do Senhor, para que os nossos também possam receber esse dom de ouvir e obedecer a palavra do Senhor. A outra coisa é esperar. É muito difícil a gente esperar. Porque a gente pede as coisas para Deus e Deus demora. E nós temos que sofrer, muitas vezes, essa demora. Eu lia hoje a passagem que já foi lida aqui no cerco, a razão até do cerco de Jericó, quando caiu, quando derrubaram as muralhas do cerco que foi feito, tinha 40.000 homens. Gente, 40.000 homens esperando a ordem do Senhor. A ordem. Eu lia hoje. Você sabe quanto media aquela muralha? 18 metros. Padre Léo hoje, ouvindo uma pregação do Padre Léo falava: a muralha de Jericó tinha 18 metros por 6 metros de largura. Pensa em 6 metros. Porque não era de cimento, era de pedra, né? Não tinha estrutura metálica como tem hoje. Pensa na força desse povo, na força dessa oração. Pensa, 40.000 homens do lado de cá, sem saber o que estava lá do outro lado, quietos, esperando a ordem do Senhor. Esperando. E nós, quando pedimos alguma coisa para o Senhor, a gente quer rapidinho, né? Você não quer rapidinho? Você não quer, Antônio, rapidinho? Ai, Jesus não está me escutando mesmo. Não pedi mais não. Hoje não vou na missa não. Fui lá semana passada, pedi uma coisa lá, o Senhor fez até hoje. Infelizmente, é isso que está acontecendo com o povo de Deus hoje. Estão atrás dos milagres instantâneos e se esquecem do autor do milagre. E por isso, o Senhor nos dá essa chance. Através dessa palavra medo, olha quanta coisa que o Senhor vem nos falar. E o Senhor fala hoje: avança. Avança. Quebra as barreiras. Quando as barreiras caem, as portas são abertas, as pontes são restituídas. Avance. Jesus disse aqui na palavra que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. E que a nossa confiança em Deus possa ser aumentada a cada dia. Porque se tivéssemos uma confiança justa no Senhor, porque nós sempre somos questionados: você confia em Deus? Pergunta para o seu irmão: você confia em Deus? O que o seu irmão respondeu para você? Então por que você tem medo? Então por que você tem medo? Por que você tem medo de
Você confia em Deus? Por que você tem medo? Por que quando o Senhor manda você avançar, você não avança? Você confia em Deus. Confia em Deus. Também confio. E o Senhor nessa noite, para cada um de nós, nesse momento, Ele derrama esse dom para nós. Cada um de nós. A confiança. Nós não estamos aqui à toa. Nós não viemos aqui hoje brincar de grupo de oração. Nós viemos aqui porque nós somos filhos do Altíssimo. Eu sou filha do Altíssimo. Você é filho do Altíssimo? Pergunta para o seu irmão se ele é filho do Altíssimo. Porque eu sou filha do Altíssimo. E sendo filha do Altíssimo, com a confiança que o Senhor derrama nos nossos corações hoje, nós vamos derrubar todas as barreiras. Todas. Nós viemos já desde o começo do cerco, derrubando a barreira do desemprego, do desânimo, gente. Vocês desculpam falar, mas aquele que veio lá no primeiro cerco, no primeiro dia, se ele tivesse tomado posse da barreira do desânimo, ele estava aqui hoje. Ele não estava lá na casa dele assistindo televisão, ou dormindo, ou fazendo qualquer coisa. E isso também depende de nós. Depende do nosso joelho no chão, aqui, de frente dessa cruz. Depende do terço na mão, aqui para essa senhora. Depende de nós, sim. Depende da sua intercessão. Depende da sua. Depende da sua. Depende da sua. Depende da sua. Depende da minha intercessão. Do meu joelho no chão ali, pedindo cada vez mais para o Senhor. Senhor, derrama o Senhor da confiança no coração de todos esses seus filhos. Eu oro para esse grupo estar cheio, não. Eu comentei aí um dia desses, não sei com alguém. Eu não oro para esse grupo estar com gente para fora, não. Eu oro para as nossas orações estarem aqui e atingir os corações daqueles que vêm aqui, daqueles que confiam no Senhor, daqueles que saem daqui transformados, que têm uma nova vida depois lá fora, que podem falar assim: eu fui lá, ouvi a palavra de Deus no grupo de oração e eu tive a minha vida transformada. O bispo nos falou, sabe o que está faltando? Falta de testemunho. Falta de você chegar lá no seu vizinho e falar para ele: eu fui lá no grupo de oração, ou eu fui lá na missa hoje, eu fui no outro grupo. E o Senhor modificou a minha vida. Hoje eu penso diferente, hoje eu sou uma pessoa diferente. Tenho muito sim o que melhorar? Tenho. Mas eu confesso, né, Jesus? Eu já fui muito pior, já fui muito pior. Tenho muito ainda que melhorar, mas já fui muito pior. Já fui marrenta. Que não podia olhar torto, que eu já falava: o que é? Está olhando torto aí por quê? Já fui marrenta. Já falei para Deus assim: precisa ir na missa não. Reza em casa, reza um terço. Tem um monte de livro lá em casa que eu leio. O Senhor não quer isso de nós, não. O Senhor nos quer firmes. Firmes. Tem dificuldade? Sim. Tem tribulação? Sim. Mas o momento está lá, Senhor. Foi me entregue um cajado. Foi me entregue um cajado esse ano. Tenho capacidade? Não. Mas o Senhor me capacita a cada dia, a cada dificuldade, a cada lágrima, o Senhor vem me enchendo.
e fala, vai lá, avança. Me ouve, me obedece e avança. Me ouve, me obedece e avança. Fala do seu irmão. Me ouve, me obedece e avança. Me ouve, me obedece e avança. Avança. Avança, povo de Deus. Vai pra cima. Vai pra cima mesmo. Vai em cima da palavra, vai estudar. Não entendeu? Pergunta pro irmão. Eu não leio a Bíblia não, eu não entendi nada. Não entende? Vai perguntar. Vai ouvir o Padre Marcelo. Você tem o telefone do padre da sua paróquia? Você tem? Liga pra ele. Padre, eu estou com uma dúvida aqui. Padre não é bicho não, eu não tenho medo de padre não. Pelo contrário, é pai. É pai. Você tem que ter o número do telefone da sua paróquia, porque se você cair louco por aí, alguém vai ligar para ele. Falar, tem uma paroquiana aqui, morreu aqui, se disputando aqui, ó. E o pai vai saber. Sabe por que ele vai saber? Porque se ele der seu nome, você é dizimista lá daquela paróquia. E ele vai ter seu nome e seu endereço. É a primeira coisa que ele vai fazer. O pai não vai falar, eu não conheço, não. O pai vai lá pesquisar primeiro. E é isso. São essas palavras que o Senhor tem hoje. Para mim. E para você. Para sua casa. Para o seu trabalho. Para o seu irmão. Para o seu pai. Para sua mãe. Para o seu filho. Para o seu marido. Fala em marido. Domingo vai fazer um ano. Do encontro do Senhor com o meu marido. Domingo, um ano. E eu tô aqui. Agora. Faz uma semana que meu marido tinha morrido, eu estava fazendo vigília. Faz uma semana. Mas você consegue. Eu tenho Deus. É Deus que me fortalece. Eu tenho minha família que me fortalece. Eu tenho minha mãe que me fortalece. E você também tem, o meu Deus é o seu. É Ele que você busca aqui nessa noite. E o meu Deus é o Deus do impossível, viu? O meu Deus é o Deus do impossível e Ele já fez impossíveis na minha vida. E eu já vi Ele fazer muitos impossíveis na vida de muitos. Amém? Amém. Feche os seus olhos por um instante. Que nessa noite o Senhor venha agir abundantemente na sua vida. Que tudo aquilo que você entregou para o Senhor nessa noite, as suas dificuldades, os seus medos, sejam eles quais forem, toda muralha, toda barreira, o Espírito Santo derruba em nome de Jesus. Tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, se você tem consciência que você faz alguma coisa que ainda desagrada o Senhor, peça, Senhor, derruba, Senhor, essa barreira, essa muralha. Em nome de Jesus, todas as muralhas vão cair. Todas. Muralhas se abrir, pelo nome. Vai entregando para Jesus a sua muralha, que deve ser derrubada. Se podemos intervir, de pés enxutos, se você possa ouvir a voz do Senhor e obedecer. Que você possa avançar em nome de Jesus. as muralhas vão cair. Deus te manda, Deus te convida, Deus não faz.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.